volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h09, é hora de nós falarmos de um assunto muito gostoso mesmo. Certamente você já ouviu falar em Lei da Atração, principalmente aquele livro lá atrás que se divulgou muito, a Lei da Atração. Mas a Lei da Atração é um assunto muito antigo. E para falar melhor a respeito dele, é com muito prazer que eu recebo nesta tarde de quarta-feira minha querida amiga psicóloga Maria Luísa Lima. Vem para cá, Maria Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Melhor agora. Não é? Ai, mas que frio chato, né? Tá bom pra nós tomarmos vinho e falar mal da vida dos outros. Fábio, nunca é chato perto de você. Ah, para com isso, sente-se, por favor. Não é que o Fábio é legal mesmo, gente. Ele é legal na vida real, isso. atrás das câmeras. Tá. Ô, Maria Luísa, deixa eu te contar uma coisa que é importante a gente falar pro pessoal de casa. A Lei da Atração, como eu disse agora nesse speechzinho, ela, na internet ela é muito divulgada, né? Qualquer pessoa ali fala que a lei, vai lá dar palestra, vira coach, é uma coisa impressionante, gente. Mas a Lei da Atração é um instrumento que, se a gente, se bem utilizado, a gente tem resultados efetivos. Eu sou prova disso porque eu trabalho com a Lei da Atração na minha vida já há mais de 10 anos. E realmente eu tenho resultados positivos na minha vida. Só que nem todo mundo compreende. As pessoas acham que é só pegar e ficar pensando positivo e que está tudo certo. E não é assim. Né? O que é a Lei da Atração para quem está nos assistindo nessa tarde? Fábio, eu sou extremamente suspeita para abordar esse assunto porque eu sou apaixonada pela Lei da Atração. Ela apareceu na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Eu até falei no programa passado que antes da psicologia eu tive uma formação em parapsicologia. Então, eu vou deixar isso aqui claro para os psicólogos não caírem matando aqui que eu estou falando sobre Lei da Atração. Mas respondendo, Fábio, Lei da Atração é uma lei universal. Ah, eu não acredito. Eu, com todo respeito e amor, falo, problema seu. Boa. Porque a lei não vai deixar de atuar na tua vida porque você não acredita nela. Mesma coisa assim, Fábio, eu não confio muito na lei da gravidade, eu não confio nela, eu acho que é mentira. O tempo mostra que ela veio. Seu, a lei da gravidade não vai deixar de atuar. Eu gostei. Não, eu fui na dermata, ela falou sobre efeito derretimento. Derretimento, a gente vai ficando pra baixo. Que trágico. Mulher fica com os peitos caídos, homem fica com outra coisa caída, tá caindo tudo. Essa que é a verdade. A lei da gravidade, ela existe para todos nós. Bom, agora voltando para a Lei da Atração. A Lei da Atração é uma lei universal, como a Lei da Gravidade, e ela não deixa de atuar na nossa vida porque nós não acreditamos nela. E o embasamento... Bom, primeiro eu vou apresentar um nome técnico dela, que é Lei Dinâmica Sistêmica Constelativa. Então, o nome que a gente dá dentro de um embasamento na mecânica quântica é Dinâmica Sistêmica Constelativo. E aqui eu vou trazer alguns pontos muito interessantes do que ninguém te contou sobre a Lei da Atração. Porque não é só pensa positivo, sente positivo, mentaliza como se já tivesse acontecido e magicamente, porque o universo te acha bonitinho, legal, vai dar isso para você. Vamos desmistificar isso, Fábio? É bem isso, porque eu sempre falo há mais de 10 anos na televisão que se o mundo, se as pessoas pensassem positivo, o mundo já estava transformado, não funciona de nada você pensar positivo. É agir positivo, já é outra história, é uma ferramenta, você virar essa chave, parar de queixume na sua casa, na sua vida. Ai, porque não sei o quê. Se Deus quiser, Deus está de saco cheio de você falando para ele, se Deus quiser, entendeu? Ele está de saco cheio, literalmente, você só fica, ai, mas se Deus quiser, meu filho vai passar na faculdade. Se Deus quiser, eu vou trocar de carro. Se Deus quiser, bom. Um drama, né? Não é perfeito. Não funciona. Não funciona. Mentira, é lorota. Inclusive, tem muitas igrejas, até evangélicas, que usam a técnica da Lei da Atração. Às vezes eu pego e fico zapeando, estou com insônia de madrugada hoje, aí eu fico zapeando e falo assim, gente, isso é Lei da Atração pura que ele está empregando nas pessoas. Porque é assim, né, Fábio? O que acontece é a física
né, de Newton, que ela embasa o mundo materialista. Então, assim, a gente sabe que polaridades opostas se atraem, né? Prótons atraem elétrons, positivo atrai negativo. Agora, dentro da metafísica, é o oposto. E é muito fácil entender a lei da atração com o embasamento da metafísica. Tudo que está na mesma faixa de frequência se atrai. Então, prótons atrai prótons e elétrons atrai elétrons. Então, é assim. E aí, só te cortando, por isso que a gente atrai sempre uma situação repetitiva de namoro, de pobreza, repetição de de padrão. Exatamente. Então, veja, na física, polaridades opostas se atraem. Na metafísica, que é onde a gente embasa a lei da atração, tudo que está na mesma faixa de frequência se atrai. Então, nós pensamos e sentimos. E através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, nós criamos um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético acaba trazendo pessoas, situações e oportunidades para a nossa vida que estão na mesma faixa vibracional. Muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos desejos não estão alinhados com uma energia de permissão. Por exemplo, eu quero muito prosperar. Aí eu fico lá, eu ponho a nota de $1 na carteira, eu pulei as 3 ondinhas, eu estou mentalizando, eu fiz o painel dos sonhos, o mapa dos sonhos. Por que não está dando certo? Porque o universo, ele não vai ceder à sua chantagem emocional, ao teu pensamento mágico. Eu vou desmistificar aqui no dito e feito a lei da atração e vou te contar o que ninguém te contou. Não é mágica. Pensamento mágico é pensamento imaturo. Quando a gente começa a desejar, a sentir, a estar emocionalmente disponível, então eu dei o exemplo, eu quero prosperar, eu estou pensando no dinheiro, mas você está o dia inteiro preocupado com a conta negativa. Então, eu quero ouvir uma rádio, mas eu sintonizo na outra. Isso é o principal de tudo, a congruência entre pensar, sentir e agir. Então, eu desejo prosperidade, eu me sinto grato e próspero quando eu pago as minhas contas, eu não vou ficar vibrando escassez, achando tudo caro, com aquele pensamento e com aquela postura escassa. E eu tenho atitudes condizentes. Então, quando eu brinquei aqui com o Fábio no início, dizendo que eu falaria algo inédito, o universo ele vai te trazer desafios que vão te ajudar a desenvolver a virtude necessária para você atingir o que você precisa. Então, vamos supor, eu quero muito um relacionamento. Só que para você conseguir estar em condições de atrair isso, o universo vai te trazer situações para te lapidar, para você conseguir desenvolver isso. Então, aquela famosa frase, o universo atua no caos, é verdade. Porque como que a gente vai ter um pensamento mágico de obter coisas na nossa vida sem mérito? Concordo. Fábio, que pensamento imaturo! Gente, com todo respeito e amor ao livro O Segredo, que o Fábio divulgou, é um livro que tem o seu papel, mas não funciona, que coisa doida! Aí eu vou pensar, vou mentalizar e aí, magicamente, eu vou conseguir. Claro que não, sem mérito. A não ser que a pessoa tenha tomado alguma coisa, né, pra gente não falar, usado alguma coisa, e vive dentro da cabeça dela aquilo acabou, entendeu? Ela termina se dopando de uma coisa que ela mesma cria. A gente tem que realmente conseguir compreender que a lei da atração está disponível para todos. E aí a gente vai compreender como. Tem pessoas que eu conheço que têm uma vida maravilhosa financeiramente falando, mas vive como pobre e miserável. Por quê? Porque, de verdade, ela não sente que ela é merecedora daquilo e muito mais. E se ela não é merecedora, a vida sempre vai deixar ela naquele nível. Tem pessoas que não conseguem evoluir mais na vida. Por que não consegue? Porque ela não se enxerga, ela não vê, ela não sente, ela não age como uma pessoa próspera, como uma pessoa que é filho do dono do ouro e da prata, uma pessoa milionária. Tem pessoas que são milionárias, tem gente que eu ouço falar direto, mas sabe por que ele tem dinheiro? Porque ele é miserável, porque ele não sei o quê. Não, você que pensa assim. A pessoa que tem dinheiro é porque ela realmente, leia-se, a pessoa que tem dinheiro
e que esse dinheiro proporciona para ela felicidade, é porque ela age de uma maneira para que isso aconteça. Então, se você for aquela pessoa que não tem o seu voto de fé, e o seu voto de fé você vai entender da maneira que você quiser, me perdoe os pastores, os padres e tudo mais, mas é da maneira como você quiser. Você não precisa ficar pagando carnê para você ter realmente essa prosperidade, essa vida abundante que você merece, que eu mereço e todo mundo. O que você tem feito para isso? Não adianta você pegar e ficar usando essas roupas velhas, furadas e querendo ser uma pessoa próspera. Você tá sentindo e vivendo miséria. Esse chinelo maldito que você não troca há 10 anos. Desculpa, funciona a base da porrada terapia. Não, Fábio, eu amo você, assim, eu vou chamar você para trabalhar comigo no consultório. Eu vou, quero fazer uma hora extra. Adorei. Sabe por quê, Fábio? É assim, o único sentimento que conecta a gente ao Criador é o amor próprio. Concordo. Só quando a gente está no nosso melhor, o universo flui através da gente. Então, olha como a gente é louco. Eu quero que o outro me valorize, eu quero que todo mundo me reconheça, eu quero o melhor da vida. Mas quando alguém fala assim, nossa, que blusa linda. Ai, ela é tão velhinha. Nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, nem lavei hoje. Gente, você não recebe nenhum elogio. Como que você quer receber o melhor da vida? É isso, não se permite. Pelo amor de Deus, não toma o merecimento. Então, é exatamente isso. O amor próprio é o único sentimento que nos conecta ao Criador, independente de você acreditar em Deus, em Oxalá, na força cósmica superior ou no éter. Eu entendo Deus, e tenho certeza que o Fábio também, como o amor dentro da gente. Então, o nosso desafio é a gente vibrar alto. Eu brinco, todo mundo fala no consultório, eu falo, vibra alto e arrasa. Vibra alto é o quê, Fábio? É você trazer teu melhor para a vida. E quando você faz essa vibração, quando você sintoniza, é que nem agora, você parou aqui na TV América porque você realmente precisava ouvir isso. Se você precisava ouvir isso, então você tem que pegar e compreender o que você pode mudar dentro de você para que você comece a trabalhar essa prosperidade na sua vida. E ela não acontece da noite para o dia. Né? Não adianta, eu só vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena, só vou ser feliz se eu tiver uma casa no Morumbi, só vou ser feliz se eu tiver uma lancha. Pelo amor de Deus, acorda. Você não é feliz por conta disso, você tem que se sentir feliz. Quando você se sente feliz, você sintoniza essa chave. Quando você é grato, e a gratidão ela é uma ferramenta fantástica também dentro dessa lei da atração, porque você consegue compreender que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Perfeito. Olha, Fábio, eu amo ouvir você falar, inspiradora, assim. Não, de verdade, porque a gente sente verdade nas tuas palavras, Sim. né? Você não está aqui com um discurso decorado. E é exatamente sobre essa vibração que a gente está falando aqui. A lei da atração não é mágica. Eu não estou falando que não exista um mérito, né? Uma comprovação até no poder que existe na mentalização. Isso é muito importante e, por favor, eu não quero banalizar nada dessas técnicas que são extremamente eficientes. Mas essas técnicas, elas são eficientes quando a gente entende que elas fazem parte de recursos que precisam ser associados. Não é só você mentalizar e achar que você vai atrair, né? É uma lei do universo que está a serviço da nossa evolução. Então, quando eu falei aqui, né, brincando até, mas é muito sério, que a gente precisa estar comprometido com o boleto espiritual que a gente vai pagar quando a gente deseja algo, é saber que nada vai chegar para você sem mérito, sem que você consiga criar pensamentos, emoções e ações condizentes e tendo virtudes, sabe, compatíveis com aquilo que você quer atrair. Isso é o mais importante. Entender que todas as tuas relações refletem aquilo que você precisa enxergar. Então, o desafio sempre foi você, nunca o outro. Então, compromisso com o autoconhecimento e com a tua evolução espiritual. Agora, tem alguns livros, e eu acho importante a gente falar aqui, que são muito sérios, extraordinários até eu dizia, que tratam do assunto de uma forma muito eficiente, muito prática para a nossa vida, que é o
Lei Universal da Atração e o Peça e Será Atendido. E os autores são Jerry e Esther Hicks. Maravilhosos esses livros, né? Então, eu reverencio o documentário O Segredo, o livro O Segredo. Eu acho que foi uma grande virada de chave na mentalidade das pessoas. Da humanidade. Da humanidade, que nunca ouviram falar no assunto. Mas a gente precisa entender que, do mesmo modo que a gente, sabe, atrai as situações negativas para a nossa vida, quando a gente desenvolve autorresponsabilidade, a gente entende que não foi dado a ninguém o poder de decidir como você se sente. Se você se colocou nessa situação terrível, catastrófica da tua vida, nesse beco sem saída, você tem o poder de se tirar daí. Você se colocou, mas você também se tira daí. E esse é o grande poder libertador da lei da atração, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, também há décadas nos programas, é que você tem que ser o arquiteto da sua vida. Só você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o pastor, não é o padre, não é o Fábio, não é ninguém. É você que tem que construir a sua história. Se você colocou-se nesse caminho que é para baixo, às vezes você comentou uma coisa importante, a pessoa que você vai conversar, você vê a pessoa, tudo bem, tá tudo bem, mas sabe, a minha esposa, porque a minha filha, porque... Sabe aquela coisa, coitadinha? Aí você olha pra pessoa, parece que ela tem até uma sombra Uma encrenquinha nela. de cabelo, uma encrenquinha de cabelo. Me incomoda Nossa profundamente, Senhora. porque a pessoa não consegue ver na vida dela o melhor. Verdade, né? magnetismo invertido, E também né? não gosta daquela pessoa falsa, mentirosa. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo no hiperlativo. É mentira, porque a vida de ninguém tá ótima desse jeito. Se melhorar, vira festa. Ai, que preguiça, gente. Eu sei que a pessoa tá com a vida uma merda, justamente quando ela começa assim, tudo ótimo, né? Aquela coisa, mentira. Né? Você está buscando cada vez mais melhorar a sua vida. Isso é real, né? E ter pé no chão. E a lei da atração, ela funciona para quem tem os pés no chão, para quem realmente é o arquiteto da sua vida. Então, quando alguém te perguntar, tudo bem com você? Tudo bem, graças ao bom Deus, estou muito feliz. Aí começa a colocar os pontos positivos da sua vida. Gratidão. Isso é a gratidão. Né? Quando você começa já com um caminho contrário, inclusive, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que eu detesto gente negativa, detesto gente, sabe? Eu saio de perto. Porque essa energia não me serve. Né? Perfeito. Aliás, eu vou aproveitar isso. Tem um conceito do magnetismo pessoal que é muito legal das pessoas entenderem. Da mesma forma que a gente pode gerar energia, né? Que são pessoas magnéticas, que elas acabam atraindo. Elas atraem pessoas e situações favoráveis porque elas geram essa luz. Elas estão com o pensamento e com a emoção aonde todo mundo se sente atraído, encantado, querendo ficar perto dessas pessoas. E esse exemplo que o Fábio deu, a gente chama de magnetismo invertido, que a grosso modo seria um halo energético. É aquela pessoa carente, insegura, invejosa, né, que fica ali, quando está perto de alguém, ela fica querendo roubar a luz do outro. E rouba. Quando você permite, quando Com você certeza. se bloqueia emocionalmente. Não tem autodefesa psíquica. Pelo amor de Deus. Você começa a bocejar, tem pessoas de longe que eu já falo assim, isso daí é um vampiro. É verdade. Nossa, Porque adorei isso que você falou. Energético mesmo, puxa tudo de você se você deixar. Então já canta para subir. Olha, e eu vou aproveitar isso que o Fábio falou, é muito legal, né? Desmistificando o bocejo. Hoje tá polêmico. Hoje está polêmica de 5 horas de programa só sobre lei da atração. Vamos fazer um especial Vamos lei pra da atração. internet, depois vamos fazer um podcast. Bora, eu topo. Mas é o seguinte, né? Imagina assim, ó. O Fábio chega lá com uma frequência de 70, ele está vibrando numa frequência de 70. Aí ele encontra uma pessoa que está lá vibrando 30. No momento em que o Fábio se encontra com essa pessoa, vai ter um processo de homeostase, de equilíbrio entre os dois campos. Então, 70 com 30 dá 100. Só que o Fábio, ele não estava ali, ó, com a energia dele fechada, não trabalhou o ancoramento, a autodefesa psíquica dele. Ele foi lá, né? Oi, tudo bem? Nisso, os campos vão se equilibrar, porque é um fenômeno natural de homeostase, a vida busca o equilíbrio.
Aí a pessoa estava com 30, sai com 50 do Fábio, E e o o Fábio que estava com 70, sai com 50. E o fenômeno desse choque dos campos eletromagnéticos é o bocejo. Olha que interessante. Agora deixa eu contar uma coisa para você de casa. Sabe por que que eu sempre comento nos programas para que você pense 10 vezes antes de você, principalmente no final de semana, seja você mais jovem ou pessoa mais velha, quando você vai para a cama com alguém? Porque acontece esse fenômeno. Quando você entra dentro da pessoa, literalmente, quando a pessoa te penetra, quando você, homem, penetra a pessoa, essa troca, ela acontece. E tudo aquilo de bênção que estava na sua vida é transportado para aquela pessoa que puxa tudo. Tá entendendo por que eu chamo que é um vampiro ou uma vampira? E na noite tá assim de gente. Nossa, eu estudei Tantra, né? E o Tantra, ele é um caminho sagrado de conexão. É você conseguir se conectar com o corpo e com o espírito da pessoa. Isso que o Fábio falou é seríssimo. Tem um texto, inclusive eu vou encaminhar esse texto para você ler, que diz assim: nunca durma com quem você não quer ser, sabe? Não é? Com quem E é você não isso quer se mesmo. tornar. Porque a energia que a gente troca pelo chakra básico faz com que a gente carregue e traga a energia dessa pessoa no nosso campo. E uma vez que a gente está com a pessoa, com a energia da pessoa, a gente nunca mais vai conseguir se livrar dela. O antídoto para isso é a gente elevar a nossa energia. Tem uma pesquisa, isso é muito interessante. Dá tempo de falar? Fala rapidinho. Rapidinho. Tem uma pesquisa que mostra... era um médico que fazia transplantes e ele começou a observar que as pessoas que recebiam órgãos doados passavam a adquirir traços da personalidade e do temperamento do doador. Aí ele viu que os leucócitos, as células que ficavam no organismo da pessoa, Já começavam a influenciar a energia da pessoa. Então, agora para ninguém dormir e embasando o que o Fábio falou, pesquisem, não sou eu que inventei. Todo mundo que você beijou, todo mundo que você trocou energia através de relação sexual, a energia dessa pessoa está em você, a célula dessa pessoa está em você. A pessoa está bem? Você está bem. A pessoa está mal ali, querendo cortar os pulsos com gilete, ouvindo Betânia na lama? Você vai ficar mal com a pessoa. E agora, não tem como eu tirar essa energia, essas células do meu corpo? Não. Tem uma explicação maior, só que o Fábio vai me matar, porque eu vou A gente vai marcar para outro dia. Outro dia. Mas o antídoto disso é você estar cada vez mais consciente, vibrar alto, e através dessa energia elevada, você fica pouco vulnerável às energias negativas das pessoas. E olha, cuidado com o DNA espiritual, porque ele está firme e forte em muita gente, as pessoas terminam esquecendo desse detalhe. Né? Por isso que existe a constelação sistêmica, existe uma série de ferramentas que hoje trabalham essa limpeza, que a gente tem que ter essa quebra, né? Seja emocional, seja de crenças limitantes, que todos nós temos na vida, todos nós temos, tem que quebrar, vamos quebrar tudo. Fábio, agora só para as pessoas não dormirem hoje, desculpa, eu não aguento, eu preciso falar. Imagina o que não acontece com a gente se a gente adotar uma postura de julgamento, de raiva e de não aceitação em relação aos nossos pais. Eu trabalho também no meu consultório com constelação familiar, mas não só a constelação, é a gente entender que tudo que acontece na nossa vida é com propósito. 50% da nossa energia é patriarcal, 50% da nossa energia é matriarcal. Células de papai e mamãe estão inseridos no nosso organismo físico, mental, emocional, energético e espiritual. Quando você não aceita os teus pais, independente do que aconteceu, não é sobre os teus pais, é sobre como você interage com esses pais. É a mesma coisa de uma árvore. Vou parar de falar, Fábio. É como uma árvore com raiz podre. Quando essa árvore está com a raiz podre, ela não vai conseguir florescer, ter vida e ser forte. Os teus pais são as suas raízes. Perdoe, liberte-se. Isso é importante. Senão tua vida não vai para frente, gente. Não vai mesmo. Não adianta, porque não vai. E outra coisa, tem uma frase que é importantíssima a gente destacar para a gente já ir para as perguntas, que é assim, tem uma música da Elis Regina que diz: nós ainda somos os mesmos e vivemos
como os nossos pais. Para que isso não aconteça com você, perdoe-se e perdoe eles. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. A primeira na tela. Consigo tratar doenças e problemas financeiros com a lei da atração? Quem pergunta é Elaine Rodrigues, de Campinas, São Paulo. Elaine, você consegue tratar tudo, absolutamente tudo, com a lei da atração. Recomendo para você o livro da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Cure sua vida, quer dizer, o nome do livro. Cure sua vida. Ela estava com um câncer terminal e ela se curou, morreu faz pouquinho tempo, bem velhinha. Você pode tudo na sua vida com a lei da atração, com certeza. 0 operadora 11 983 84 1466. Pergunta na tela. Quanto tempo demora para a lei da atração fazer efeito? Todos os meus pedidos são realizados? Quem pergunta é João Galvão, de Manaus, Amazônia. Olha, o tempo, ele é relativo, né? Mas aí não sou eu que inventei também. Tá na Bíblia e independente da tua crença, é uma lei, é um código, né? Pedi e recebereis. Então, assim, quando Jesus falou, né? Eu sou suspeita a falar de Jesus, que eu amo muito Jesus, mas assim, Também. sois Deus, és criado à imagem e semelhança do Pai. Então, quando a gente se compreende como uma extensão física da energia essencial, a gente entende que nós somos transmissores e receptores vibráteis. Quando você, de repente, está pensando num amigo, isso é muito mais fácil de você cocriar do que você ficar milionário, né? Então, tudo na natureza e tudo no processo da vida é relativo. O nosso esforço, o tanto de energia que a gente precisa colocar para coisas simples é diferente do tanto que a gente tem que criar de virtude e mérito para cocriar coisas maiores. Então, o tempo é relativo. 0 operadora 11 983 84 1466. Pergunta na tela. Para fazer a lei da atração, é preciso estar em um ambiente estável? Ser otimista? Quem pergunta é Rafael Barbosa, de Campos dos Goicoatazes, Rio de Janeiro. Se você quiser criar coisas boas, é melhor você estar bem, porque a gente não atrai, a gente atrai tudo, né? Tudo de positivo e tudo de negativo. Então, assim, ó, tem um livro do Yogananda que ele dizia assim: imagina uma lua refletida no mar. Se esse mar estiver revolto, essa lua vai aparecer distorcida. Então, para a gente ver aquele espelho d'água, aquela lua duplicada, a água do mar tem que estar calma. É a mesma coisa em relação à projeção do nosso interior. Para a gente conseguir manifestar, expressar coisas boas, a nossa mente tem que estar serena, a gente tem que ter equilíbrio emocional. Para eu conseguir o melhor, eu preciso estar no melhor. Quero ouvir uma rádio, eu preciso sintonizar na rádio certa, né? Não adianta querer escutar uma rádio e estar em outra sintonia. Isso explica, inclusive, acidentes aéreos, explica que dói, mas é uma verdade. Todo mundo está na mesma frequência, por isso que acontece. Karma isso coletivo. também é o karma coletivo. É uma história também muito bacana para a gente conversar com vocês. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Como faço para me conectar com o universo da lei da atração? Quem pergunta é Patrícia Peixoto, de Salvador, Bahia. Patrícia, você já está conectada e inserida. Sabe por quê? Porque somos todos um. Não existe separação. Dentro da evolução, nós caminhamos para uma consciência coletiva. Então, assim, eu até acabei de falar, né? Sois Deus. Quando a gente entende que a centelha divina, que o nosso eu superior está dentro da gente, que Deus não está com um cajado sentado numa nuvem, Ele está dentro de você. Então, quando você se conecta com o amor dentro de você, você começa a usar o teu poder para cocriar, manifestar e atrair o melhor na sua vida. Então, você já está dentro da lei da atração. Só silencia o pensar e amplia o sentir para você começar a usar isso com direção.
0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Consigo praticar a lei da atração durante meu dia a dia? Quem pergunta é Eduardo Fernandes, de Fortaleza, Ceará. Durante o seu dia, durante a sua noite, 24 horas, porque a lei da atração, ela não para de atuar nenhum segundo. Agora, durante o dia, você consegue trazer a tua consciência e direcionar através da sua consciência. Por quê? O olhar do observador determina o fenômeno. Isso é um conceito quântico. Para onde vai a atenção, vai a energia. Mas à noite, o teu inconsciente está a seu serviço. Então, você consegue fazer programações mentais. Os últimos pensamentos, eles ficam armazenados com muito mais força no inconsciente. Então, quando você vai dormir, mentaliza tudo que você almeja na tua vida, porque a chance disso acontecer é muito maior. Tem muita coisa para falar, né, Fábio? Não é? E tem coisa que é bacana lembrar você, que é assim, quando você for dormir, ao invés de você ficar assistindo televisão até o sono vir, põe uma música quântica, sim, e fica nessa frequência, que é uma frequência de repetição de palavras positivas para a sua vida. Verdade. Isso vai tudo para o seu armazenamento inconsciente e se manifesta no dia a dia. Vale muito a pena. Isso que o Fábio está falando é de extrema importância. Tantos casos no consultório de pessoas com insônia, com ansiedade. Por que isso está acontecendo? Porque por conta do excesso de eletrônicos. Então, assim, detox de eletrônicos, principalmente antes de dormir, vai ajudar a regular a secreção da glândula pineal, liberação de melatonina. Então, o Fábio está coberto de razão. Adorei o GC. A lei da atração, o que ninguém te conta, com Fábio Arcanjo e Maria Luísa Lima. Gostou? Vamos fazer um podcast sobre isso? Não, vamos mesmo. Nós dois, falando sério, achei o máximo. Vamos mesmo, eu amei. Boa. Bom, deixa eu passar para você de caso o contato da Maria Luísa Lima, que é psicóloga, e ela trata de assuntos aqui que mexem com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. Você pode, inclusive, agendar a sua consulta individual ou até familiar, ou com o seu companheiro, a sua companheira, através do Conexão Malu Lima. Conexão Malu Lima. Tem o site também para você conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é o conexãomalulima.com.br. conexãomalulima.com.br. Olha, não é mágica, é amadurecimento que é sistêmico para que a gente possa realmente fazer com que tudo na vida da gente aconteça. Isso aí. A mensagem para fechar é o que eu falo para todos os pacientes lá no consultório. Vibra alto e arrasa, não é? É isso mesmo. Quarta-feira você está de volta aqui com a gente arrasando. Sim. Obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o meu querido amigo, Dr. Luciano Pérez. Até já.